Coisa. O pastor Ramon já está por aqui para entrar ao vivo com a gente, para contar um monte de história boa da música cristã no Brasil e no mundo. Boa tarde, pastor Ramon. Graça e paz, meu irmãozão. Graça e paz, meu querido. Estamos aqui, Quarta Retrô de volta. Mais uma edição especial. Muita coisa para acontecer aqui nessa ensolarada e quente tarde, pelo menos aqui pelos lados, pelas bandas em que estou. Eu não sei se você aí, ou o pessoal da Bahia, que a gente descobriu nesse programa que faz frio, tá passando pelo calor que eu tô passando, mas por aqui muito calor, viu, Neia? Eu imagino, imagino. Na verdade, é quase que impossível o senhor entrar no ar aqui com a gente e não dizer que está fazendo calor aí. Meu amigo, são os benefícios do famoso período BR-Obró. BR, bro, que período é esse? Me ensina aí essa cultura. BR-Obró é o período do ano dos meses terminados em bró, como Hum, o pessoal fala. BR, bro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí o pessoal coloca um acento e faz bró. Ah, BR-O-Bró. e inventaram essa aí lá nos anos 80, que eu não conhecia essa, não. Ah, meu amigo, aí eu diria para você que vem antes dos anos 80, viu? Parece que é algo que está Hum, desde o início dos tempos aqui na região. entendi. Bom, 3 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Por que que hoje é um programa especial, Pastor Ramon? Me fala aí. Hoje é um programa especial porque vamos falar de um grupo, uma banda, que na verdade é do tempo dos conjuntos, né? Hoje nós vamos falar bastante do nosso querido histórico Som Maior. Então, temos aí muitas músicas a relembrar, né, e histórias, porque hoje teremos uma convidada mais do que especial. Podemos dizer que é uma das vozes ali que resume bem o que foi, o que é o conjunto Som Maior. Maravilha, então. Todo mundo convidado para poder interagir, inclusive, com a gente, deixar aqui o teu recadinho, o seu abraço, o seu alô, a sua pergunta, né? 11 930 03 0316. Você pode ficar muito à vontade para participar com a gente a partir de agora aqui do nosso Quarta Retrô. Quem está retransmitindo a nossa programação, Pastor Ramon? Opa, peraí, deixa eu abrir aqui, porque o Arcade, quando manda uma lista grande. Nós temos aí muitas rádios amigas aí compartilhando. Tem o pessoal da Rádio Visionária, tem o pessoal da Rádio Nazaré Gospel FM, a Núcleo Palavra Livre, tem a Vida Rádio Web, a Rádio Gospel One, a Viva Jaraguá, a Rádio Batista Livramento, tem também a Inologia Cristã ali do Robson, a Confraria Cristã, tem a Rádio e TV Sistema JT, tem também a Rádio Web JV, ali dos Jovens da Verdade, tem a Evangelion, tem a Rádio Manaus, que toda quarta-feira às 8 da noite passa o nosso programa, tem a Londrina Web Rádio, a Rádio Inclusão aqui de Teresina, um grande abraço para o pastor Erivelton, tem também a Falando Bem lá de Ananindeua, no Pará, né? Essas são algumas das rádios aí que estão retransmitindo o nosso programa aqui, o nosso Quarta Retrô. Beleza, show de bola. Então, obrigado, galera das rádios. Obrigado de coração. Aliás, hoje é dia do rádio, né? Dia do rádio, dia do aparelho mesmo, desse meio de comunicação. Enfim, a gente está aqui num Quarta Retrô também muito especial por isso, né? O dia do radialista passou aí que são duas datas. Tem uma data em setembro, dia 21 de setembro, também tem outra data em novembro. A oficial agora é novembro, mas a galera acaba comemorando as duas aí. Então passou setembro, dia 21, hoje, dia 25 é dia do rádio, mas vai ter o dia do radialista ainda em novembro. E vamos que vamos, porque o rádio também tem tudo a ver com o Quarta Retrô, né? É um meio de comunicação das antigas que sobrevive até os dias de hoje. Pastor Ramon, como é que vai ser? Opa! Que a nossa convidada já chegou, está chegando, como é que tá? Então estou aqui aguardando também. Já já nós vamos abrir aí com a primeira música, pré-aquecendo as turbinas, né, para o pessoal, relembrando aí, para termos o privilégio de ouvir hoje o som maior. Então nós vamos aqui com a nossa primeira
canção mais do que especial aqui do conjunto Som Maior. Relembrando, e o pessoal já pode marcar aí o que eles mandam, o que lembra, né? O que ficou marcado. E vamos começar muito bem ouvindo um clássico lá do ano em que eu nasci, Nayan. Sem piadas agora, mas 1980. Vamos colocar um mega clássico aqui para abrir, para o pessoal já começar a se emocionar aí com a canção Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Tem gente que acha que foi Aline Barros, meu amigo. Não sabe de nada, inocente. Bora ouvir a versão de 1980, Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Bora lá? Começar bem demais, vamos lá. No horário de Brasília, começamos bem demais, conjunto Som Maior, esse aqui é de 80, Jesus Cristo Mudou Meu Viver. E de fato, pastorzão, você falou no início, né? Eu particularmente conheci essa canção com a Aline Barros, né? Mas, Rapaz, é quase um pecado. não, eu conheci a primeira vez que eu ouvi, né? A gente cantava Aham, muito na igreja, a gente cantava, é porque é uma isso aí. música congregacional e tal, mas quando eu ouvi mesmo, ouvi com a Aline. Já é da geração dos 90, ali, final dos anos 90, aquela gravação música, se eu não estou Exatamente. enganado. Mas tá aí a fonte pra galera. Depois eu descobri que era só maior, mas tá aí a fonte É, pra galera que não sabe. inclusive, Nayan, já colocando aí uma questão, eu não sei precisar, e a nossa convidada já já vai entrar aqui na conversa, eu não sei dizer se o primeiro a regravar ou gravar em português foi o Som Maior, mas essa é uma canção que no mundo fez muito sucesso na voz do B.J. Thomas, que é um cantor da música norte-americana, popular norte-americana, né, com a voz assim belíssima e que fez muito sucesso. Ele teve algumas canções que no Brasil fizeram parte das trilhas sonoras de novelas ali dos anos 70, 80, e ele tem uma história interessante ali realmente com o Evangelho, né, como grande parte dos cantores conceituados norte-americanos, né, que passaram ou foram da igreja ou depois foram ou voltaram. E o B.J. Thomas, ele, uma voz belíssima. Então, meu pai ouvia, meu pai gostava muito do B.J. Thomas. Tinha uma, acho, que Lullaby, eu não lembro agora o nome do clássico, né? Mas fez muito sucesso. Ele era um cantor muito requisitado, com a voz belíssima. E essa canção ecoou muito na voz dele. Foi traduzida no Brasil. Mas já aproveito aqui, então, com essa questão para anunciar aqui, apresentar a nossa convidada de hoje, convidada mais que especial, a querida Cristina Aldi, ou Crisaldi, né? Como a gente chama e fala aí. Muito boa tarde, minha querida. Como é bom poder conversar contigo novamente. Você está ouvindo bem a gente aí? Eu estou, e vocês? Opa, ouvindo bem aqui. Bem? Tá É. joia? Joia. Cris, seja muito bem-vinda. Você que já participou aqui, você já fez live comigo, né? Tem entrevista completa lá no YouTube, no Instagram, já mandou áudio aqui para o Quarta Retrô e hoje a gente tem a alegria de poder conversar contigo um pouquinho mais sobre o Som Maior, né? Estamos falando aqui na rádio que ela pertence, que é da Junta de Missões Nacionais, com os batistas brasileiros e muita gente de outras igrejas. Então, é muito legal ter a sua presença aqui, até porque o Som Maior ele tem um pedacinho batista aí, né? A gente pode falar muito da questão batista Tem aqui com um o Som começo Maior. bem batido. Então, muito Então, bem-vinda. Obrigado por aceitar o eu convite. agradeço. Eu que agradeço em nome do conjunto também, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa história, vamos dizer assim. E também, sempre lembrando que nada aconteceu se Deus não tivesse planejado, né? É É incrível verdade. pensar nisso. Inclusive, Cris, já responde pra gente aí. O Som Maior foi o primeiro a gravar em português essa canção? Ou tinha alguma Então, gravação quando foi lançado? não, nós somos os primeiros. Para falar a verdade, nem todo mundo sabe que eu é que ajudei a traduzir. O Roger me dava partitura às vezes, porque no geral era a Zelinda, era a Joan Sutton, que faziam essa parte de tradução, né? Assim, na maioria das vezes. Quando nós fomos o Som Maior foi convidado em 79, desculpa, para representar as igrejas batistas num congresso que teve lá em Nashville, no Tennessee. E nós fomos,
e a gente teve até a oportunidade também de dar uma passeada, porque não foi fácil, porque era um mês todo de trajetória, indo de lugar para lugar. Eu nem sei, o Roger é que agendava, né? Fazia os bookings da nossa agenda. E a gente fez mala, orou para que Deus ajudasse a gente chegasse lá, e foi assim. Mas numa dessas passeadas que a gente foi, que foi a primeira vez que o grupo foi pro... A gente tem tanta história engraçada, nossa. Eu queria que o pessoal tivesse aqui, porque eu lembro de muitas coisas, mas não lembro de tudo, assim, né? Então, cada um vê, às vezes, a mesma situação em coisas diferentes. Então, a gente foi na primeira vez que a gente ia ido no McDonald's, foi até engraçado, tem muita história engraçada. Muita gente no grupo não falava inglês, então era um tal de sign language, né? Assim, de sinais e coisas que aconteceram. E numa dessas nós fomos numa... desculpa, mas esse quente e frio do Tranquilo, Brasil estamos é numa uma época parada, assim. né? Ninguém merece, mas enfim. E nós fomos numa publicadora Batista, né? Como é que fala? Como aquelas lojas que tem na coisa de Sarzedo, mas Sim. era assim, Batista, né? Uma loja onde a gente podia comprar muita coisa. E eu vi o LP do B.J. Thomas, e até achei engraçado, porque, nossa, gente, ele gravou música cristã, vamos dizer assim, né? Que naquele tempo a gente não falava música gospel, né? Então, Uhum. e eu comprei o LP e trouxe para Olha, casa. Nessas, foi aí que nós achamos, vamos dizer assim, né? A música Jesus Cristo Mudou Meu Viver. É claro que o Roger tinha todos os contatos possíveis e imagináveis, e aí ele trouxe a partitura, que está aqui, essa é uma cópia da cópia da cópia, né? olha. E ele me deu. Naquele tempo, eu tinha feito várias coisas, até, para falar a verdade, só recentemente que eu lembrei que quem traduziu, fez né, a tradução de algumas coisas do Som Maior, incluindo o Círculo 3, fui eu. Eu olhei na capa do... Você imaginar como eu estava muito ligada nessas coisas, né? O Roger me dava e eu fazia a tradução, fiz jingles, a gente já, assim, muitas coisas em espanhol, em inglês, que eu sempre gostei de línguas, né? E aí ele me deu a partitura em inglês, como está aqui, não sei se dá para enxergar, Dá sim. que meu problema é que é assim, eu não sei se todo compositor é assim, mas eu começo a fazer uma música, ou vou traduzir, eu pego, escrevo o que me sai na cabeça no momento, aí quando dá aquele bloqueio eu volto, mas aí eu já não achei mais a partitura, começo na outra, e aí vai, né? Mas, na verdade, a original que eu dei de volta para ele, traduzindo Jesus Mudou Meu Viver, tinha umas... a gente recortava papel, bom, primeiro batia na máquina, na máquina de escrever, Nossa. cortava, e o pior é que nem sempre em inglês dá para fazer em português. Então você tem que quebrar sua cabeça para what a difference you made in my life, que diferença você fez na minha vida. E não Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, né? E aí chegou no meio do... E até você estava falando, né, sobre os compositores, né? Words and Music, né? A letra e música é do Archie Jordan, que muita gente colocava, é de quem gravou, é de não sei, porque muita gente faz assim, né? Eles não colocam o autor, não colocam quem Uhum. traduziu. Isso dá muito trabalho para quem fez a coisa. E, na verdade, para você ver o negócio, nas capas dos discos, muita gente reclamava, porque tem gente que saiu com o nome errado, o cara tocava contrabaixo e colocaram ele como técnico de som, quer dizer, entende? Eram umas coisas assim. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu traduzi o Jesus Cristo Mudou Meu Viver, praticamente 90% disso. Só que no coro, vamos dizer assim, né? Eu não eu fiz várias coisas, eu fiz várias tentativas, vamos dizer assim, né? Aqui eu coloquei o amor, eu coloquei assim,
Para mim, era difícil entender o sentido real do amor. Aí coloquei mais outras coisas e fui fazendo, né? E no fim, eu acho que foi a John Sutton que pegou a partitura e falou, não, acho melhor colocar assim, porque realmente, né? Ela é a rainha das, vamos dizer assim, eu sempre considerei ela como a rainha, a como heroína Uhum. maior em termos de tradução e tudo mais, porque muita coisa tem regras, mas nem sempre a gente traduz pelas regras. E eu sempre gostei de fazer uma tradução, tanto de português para inglês, inglês para português, ao pé da letra, porque perde muito, né? É como os hinos, por exemplo. Tem hinos que não foram traduzidos assim, ao pé da letra, então perdeu aquela essência do hino. E às vezes a tradução em português é muito mais bonita, muito mais poética, mais melódica, assim, né, para cantar. Porque tem muita Entendi. gente que tá aquele Jesus, Cristo, não dá, porque a nota faz você dar o accent, né, assim, o acento. Em português você não fala Cristo, você fala Cristo, né? E para É, cantar, muita gente fala Cristão, Cristo. inclusive, inclusive, Cris, em português, ela ficou Jesus Cristo mudou meu viver, não foi? Sim, É esse o nome mesmo. Mas é, no o, inglês, em em inglês é inglês é what a diferente. difference, what a difference you made in my life. Que diferença você fez na minha vida. Ah, ok, ok. Então É, essas exatamente. questões. Até eu não sei, Nayan, você conseguiu encontrar aí? Consegui sim, tá no Vamos, gatilho aqui. vamos ouvir um pouquinho, um trechinho, não muito, né? O especial hoje é só o Tá. maior, mas para os ouvintes, que às vezes a gente fala o nome, nem todo mundo vincula, né? E a voz é muito marcante, então até para o pessoal que não sabia, fica conhecendo hoje aqui no Quarta Retrô a versão original, né? Como a Cris já está contando história aí, ela comprou o disco lá nos Estados Unidos e Sim, eu rendeu um tenho ela dos, até hoje, é uma LP. Né? olha aí, ó, rendeu um dos maiores clássicos que a gente tem na nossa música até hoje. Jesus Cristo mudou meu viver, né? Surgiu aí, veio Nossa, para o quanta gente Brasil. gravou, fez versão, né? Assim, é versão não, mas assim, um Maravilhoso, arranjo diferente, né? maravilhoso. Coloca aí, né, um pouquinho com o BJ Thomas. And oh, what a difference you've made in my life. What a change you have made in my heart. What a change you have made in my heart. You've replaced all the broken parts. Oh, what a change you have made in my heart. Love to me was just a word in a song that had been way over you. But now I've joined in the singing, 'cause you've shown me love to meaning. That's why I wanna spread the news. What a difference you made in my life. What a difference you've made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you've made. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Que voz, que voz. Arrepiou. Eu É, sempre essa, amei. essa versão que é de 78, né? Então vocês gravaram 2 anos depois, chegou no Brasil em português. É, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que foi. Você sabia dessa, Nayan? Já tinha escutado essa versão? 79, não, pastorzão? 79? É 79. É 79, tá? E eu olhei aqui na ficha que eu tinha aqui, tava 78. Mas ok, né? Foi ali um pouquinho antes. É, Ele, tá olha aqui aí, no. ó. E eu ah, estou vindo pela primeira vez, tá? Pra mim é novidade. Jesus Cristo mudou meu viver. O pessoal que E não para está acompanhando com a Maria. imagem, a Cris está com a capa original aqui do disco de 80, né? Então tá É, aqui mostrando a canção. é ao contrário.
Mas aí, para variar, colocaram só o nome dela, dos 100%, 10% dela e nada dos meus 90%. Olha, eita, não é? Enfim, tudo bem. Eu fiz para a glória de Deus e foi assim, incrível saber que essa foi uma coincidência da gente estar lá nos Estados Unidos naquela vez que eles lançaram o LP, né, vamos dizer assim. Uhum. E foi em 79, dezembro de 79. Eu estava olhando a versão do B.J. Thomas, né? Ele estava bem estourado na época, né? Ele estava fazendo bastante sucesso. Nossa, Mas a gente já começou aqui, Cris, falando de 80, falando desse disco, e você já falou do Roger aí, então queria falar um pouquinho do começo, né? sim. Como é que surge o Som Maior e como é que cruza a tua história com a história do Som Maior? Então, era assim, eu me converti na Palavra da Vida, uns meses depois que o meu pai faleceu, eu tinha 13 para 14 anos. Eu não era crente, mas eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre fui uma criança que minha mãe, na hora de dormir, ela rezava o Pai Nosso, né, com a gente sempre ela fazia isso. Então eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre olhei já fazia minhas músicas, porque meu pai e minha mãe eram cantores. Meu pai era um disc jockey, ele tinha um programa na Rádio 9 de Julho chamado Discos em Revista. E o nome dele é Oswaldo Aldi, porque era o nome artístico dele, mas na verdade é Aldi, com I no final. Todo mundo pergunta. E então, depois que ele faleceu, vamos dizer assim, eu morava, e nunca tinha me clicado na cabeça, porque eu morava 3 casas para baixo da Igreja Batista da Vila Pompeia, mesmo lado da rua da igreja. E tanto que minha mãe, nos domingos, lavando louça, fazendo almoço, ela amava ouvir os crentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente era católico, os crentes cantando aqueles lindos hinos maravilhosos. E como eu cresci com música, e para falar a verdade, tem até uma fotinha aqui, porque eu sempre fui conectada com música. Eu fazia parte de uma escola que tinha um coral. Essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Nós somos no canal 4, TV Tupi, embora aqui esteja, né? TV canal 2, né? Não Cultura. era o canal 4. É que o canal 4 emprestou como é que fala? As câmeras para a TV Tupi aqui, porque é na Afonso Bovero, é bem perto da Pompeia. Na Vida Pompeia, assim, você sobe Afonso Bovero, já está lá na... Então, eu sempre cantei em coral, sempre ouvi música, eu cresci com música. E nisso, é claro, eu me converti no Palavra da Vida, foi uma prima minha que era presbiteriana, ela me falou, você não vai, né? Porque ela viu que eu estava tão triste, eu estava realmente acabada, assim, como... Eu amava meu pai muito, ele era o meu companheiro de Palmeiras, de nadar no Palmeiras e no um montão de lugar. Ele levava a gente, uma premiere de filme lá sendo disc jockey naquela época, você era convidado para tudo quanto era coisa, né? Ô Cris, mas podia nadar num lugar um pouquinho melhor que no Palmeiras, né? Poxa vida, aí não, aí quebra, Desculpa, aí se você perguntar para mim quem é o goleiro do Palmeiras, eu não vou nem saber. O que me mas como, interessava é Palmeira? Não, vou te contar, mas dá uma olhadinha lá nas piscinas do Palmeiras, vai. É, o clube. Vale a pena, viu? Mesmo sendo Paciência, né? corintiano ou qualquer outro time. Não, E no tranquilo, só para destacar, Cris, que o Senhor é a nossa fortaleza, né? Então, glória a Deus por isso. Então, é só quem entendeu, entendeu, né? O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É um belo dia hoje. Pode continuar a história, tirando as piscinas do Palmeiras. Deixando a piscina do Palmeiras, né? Então, aí eu me converti no acampamento. E é claro, quando eu voltei, eu era a única crente, vamos dizer assim, realmente crente, né? É claro que minha família não gostou muito da ideia, eu senti a diferença, eu senti assim, não, você não pode mais, eu sou de família sírio-libanesa e do outro lado espanhol, brasileiro, francês, e todos gostam de dançar, né? Tanto espanhol como libanês gostam de dançar. Então nas festas eu não podia nem dançar mais, nem assim dançar tipo
dança típica, de pegar na mão e ficar dançando como os libaneses fazem, como os judeus fazem, né? Assim, turco, daquele tipo. Eu senti aquilo, mas eu não me importei, não. Sabe, porque eu estava tão feliz que, na verdade, nesse acampamento também conheci muita gente jovem, que tinha uma alegria que eu queria. Então, aquilo valeu por tudo que eu passei naquele tempo. Ô, E eu Cris, comecei a ir eu frequentar a igreja da Pompeia. Foi até engraçado que a primeira vez que eu fui no culto a primeira vez que eu fui num culto de quarta-feira, eu fui lá, eu era a única visitante, né? E tinha um pregador visitante. E, e ele é algum visitante, eu levantei, né? É. Aí tá, sentamos. Ele pregou. Ele fez um apelo, ninguém quis ir, nem eu, porque eu já tinha entregado meu coração para Jesus no acampamento, né? Eu não ia levantar de novo, né? Assim, então ele lá, Cristina, ele me chama pelo nome, você acredita? Eu não tive outro jeito, teve que ir lá de novo, né? bem Então, discreto, já viu, né? né? Essas vergonhas assim, que a gente passa em igreja. Aliás, aquela igreja era ótima para coisas assim que você fala, Senhor, você deve ter um bom humor, você quer que a gente fique aqui rindo, né? Era cantora, lá na frente apagava a luz e ela queria que o pianista continuasse tocando no escuro, as coisas Eita. assim, né? Mas, então, e nisso foi que eu conheci também a Helena Bezerra, minha super amiga, ainda canta comigo no Som Maior. Somos as contraltos ali. Contraltos e sopranos, porque o número está um pouco reduzido, né? E devido, assim, muitas coisas que a gente tem para estar no sistema de alguma cirurgia, tratamento, essas coisas, Uhum. eu não quis realmente, não senti no coração que eu devia ficar, Som Maior está procurando por cantores ou coisa assim, entende? Então ficamos nós, né, nas apresentações que a gente fez, você vai cantar o soprano ou contralto? Eu canto contralto nessa aqui. E você? Ah, eu sou o soprano daquela lá. Então é assim, sabe? Por isso que eu falo que a gente é soprano agora e contralto. Mas naquele tempo nós éramos os contraltos. Tá. Aí ela ficou sabendo que tinha o coral jovem. Ah, que maravilha. Não conheço, mas vamos lá, né? Porque coral jovem é tudo bom, né? Bom, e era. Gente, quando nós entramos, vai ficar assim, ó. E a gente já conhecia a Lia, já ouvi falar da Lia Mota de Oliveira, é, várias pessoas, né? Assim. Então, para nós foi assim, uau, né? E a gente, por exemplo, ler partitura. No coral, a gente lia umas partituras e tal, né? Eu estudei piano quando eu tinha 5 anos, tive que parar, mas coisa assim, né? Depois eu comecei a tocar violão aos 11 anos de idade, mas era só cifra, então não era nota. Tá. Aí a Helena já tinha mais prática nisso e a gente se ajudava, né? Aí chega lá o Roger, todo mundo pegando partitura, aqueles caras feras, né? Que já sabiam, nossa, o Mário que tocava guitarra, que depois foi tocar guitarra no Som Maior, faz arranjos, fez riquezas, fez sinais dos tempos, várias músicas, assim, então era um cara, assim, uma sumidade. Ele acho que devia ter uns 19 anos, você fala assim, Mário, eu tenho uma música, eu fiz uma música, tá, então canta pra mim aí, é o que aconteceu com o Faraz, né? O que Faraz fazer. Então vai, toca pra mim aí, tá lá. 5 minutos depois ele com a partitura, mais ou menos, né? Você entende? E nós assim, bolinha sobe, bolinha desce. Nós subimos junto com a bolinha e descemos com a bolinha. E tem engraçado que a gente era tão, eu não sei, a gente era tão empolgada de cantar, de estar cantando aquelas músicas lindas, cantata Boas Novas, cantata Vida, cantata Celebração. Nossa, cada cantata assim que você fala que até hoje você, né, falando arrepia. E no fim das contas, eu não sei o que aconteceu, porque, para falar a verdade, eu e a Helena, a gente nunca, com todo aquele pessoal que tinha lá, que muita gente fala que o Som Maior foi formado só de gente, só do pessoal do Coral Jovem, mas não foi, não. Tiveram várias igrejas que, por exemplo, porque não tinha só quem cantar, tinha baterista, tinha, né, tecladista, tinha pianista, tinha tudo. Ô, Então, na Cris, verdade, essa história não é bem verdade, é, né? porque o Som Maior, ele pegando aqui a questão histórica, ele surge ali
do meio para o fim dos anos 70. É 76 o primeiro ano? Ó, não, foi assim. Quem não sabe, porque a gente teve alguns grupos que quiseram falar, nós somos os maiores. Não vamos entrar Uhum. nesse detalhe agora. E eles pegaram a nossa biografia e fizeram como se fosse deles, só que não é. E a nossa discografia também, né? Aí eu tive que contestar. Tanto que eu tenho a agenda de 1974, e é só Hum. começar aqui, né? Está lá na casa das minhas filhas, lá em Londres. E era abril de 74, quando nós tivemos o nosso primeiro ensaio no Colégio Batista Brasileiro, lá nas Perdizes. Então, não foi 76, como alguns falam. E eu tive que Uhum. contestar, e agora todo mundo mudou, né? Claro, né? É Pensando, 74. ainda bem, é esse que é incrível. Olha que bênção, porque eu não tenho muito boa memória, né? Assim, depois do Covid, então piorou. É terrível, né? Mas é verdade, eu não perdi só cabelo, eu perdi memória. É que eu ia fazer o link 34. dessa fase, porque em 74, nos anos 70, a gente tem ali uma grande. A gente tem duas grandes referências, principalmente na linha mais tradicional, porque o Som Maior nasce no meio batista. A gente está Sim, falando, a gente tá falando de uma linha tradicional histórico. Então já existiam duas grandes referências. Você já tinha Vencedores, Vencedores vencedor. já vinha com Se Eu Fosse Contar, né? Já caminhando Sim, ali para ó, o a gente curtia pra caramba. já Entendeu? tinha o Jaime Kemp, já cantava, já estava daquele jeito, e também já tinha o grupo Elo também, no Palavra da Vida. O grupo Tá? Elo, ele surge no Palavra da Vida, era Palavra da Vida, virou Sim, Elo, né? eu vou dizer que foi isso. E aí a gente tem, de todos eles, o mais denominacional entra como o Som Maior, porque era uma iniciativa, na época, ligada à Convenção Batista de São Paulo, não era isso? Sim, eu tenho até algumas coisas, eu tenho até recortes do Jornal Batista, tá bem velhinho, Uhum, mas dá para ver. imagino. Foi até assim, e que fala, né, que nós éramos o conjunto da convenção, no É departamento de isso. música. E o Roger Cole era o ministro de música encarregado do departamento. Então, existem vários, por exemplo, quando nós começamos vamos dizer assim, a primeira equipe, que não era igual ao Vencedores, né? A gente tinha um grupo sólido e não importava se era só não era assim, era até onde Deus quisesse, vamos dizer assim, onde a pessoa falasse, olha, tem outras coisas, vou casar, vou mudar de país, alguma coisa que eles saíam, não era como Vencedores que tinha aquela grupo eles faziam evangelismo, né? Assim, eu lembro porque eu sei que alguns dos componentes dos ex-componentes do Maior, é, eles fizeram também parte, né? Fizeram Do equipes vencedores, né? Juarez, Albertinho Sunhoga, vários assim, né? Que eu sei. Então, mas foi 74, foi 74 e é que demorou um pouco para as coisas Para começarem, né? gravar. Tanto que, por exemplo, até onde eu sei, porque às vezes o Brilho Celeste, acho que foi lançado em 76. Então demorou um pouco Hum. para a gente, mas, nossa, Até, até porque, Cris, e aí a gente tem, inclusive, já é 3h40, né? E aí a gente não falou nada da turma, né? Os recados aí, o pessoal do WhatsApp, mas com nossa, certeza tem um pessoal ouvindo. E a Juratel é uma peça importante aí nessa época, porque se eu não me engano, estou falando aqui agora de memória, no sentido de que eu acho que o Roger ele foi uma das peças importantes na estruturação da nossa, Juratel, né? Dos sim, estúdios, você tinha. A Juratel chegou a ter um estúdio extraordinário em Campinas, que a oh, Globo comprou depois. olha, Né? Teve umas eu sei que questões aí, mas ele foi muito importante nesse braço aí, que foi muito forte, né? Final dos anos nossa, 70, começo dos anos 80. ele era focado naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Muita gente pensa assim, né? É o que eu estava falando, né? Quando ele convidou eu e a Helena, porque a gente sempre estava junto, tanto que o pessoal chamava a gente de Mimi e Cocó. E eu sempre falava para ela, eu não sou a Cocó, eu sou a Mimi. Não, Mimi sou eu. Aquelas coisas. Porque a gente era sempre assim, né? Muito juntas.
Não, tudo, o amor à música, nós duas contraltas, nós duas convidadas para fazer parte desse conjunto. Eles não tinham nem ideia do que seria. Mas olha, eu vou te contar, eu tenho algumas fotos assim, até eu queria até mostrar assim um pouquinho. Todo mundo, algumas já eu postei no Facebook, né, assim, Uhum. as dela, né, assim. Então era assim, tudo feliz, né? Maravilhoso, né? Mas ninguém sabe que a gente saía na sexta-feira e voltava na segunda de madrugada para trabalhar. Olha aí. Osvair Agreste, que fez o Galhos Secos. Vamos falar já já dessa. E olha só como é que era, ó. Era assim, a gente nem sabia exatamente onde a gente ia. Era assim, sexta-feira. Gente, antes, no sábado anterior, nós vamos para o Rio de Janeiro. Ah, tá, joia. Sexta-feira que vem, venham aqui, estejam aqui essa hora. Entra todo mundo no ônibus, põe todo o equipamento. E olha, era equipamento. Pensa numa banda de rock daquelas bem malucas, cheia de caixa acústica tamanho de porta, e que a gente tinha. E Carregar e olha só, ó, descarregar. pense que era só os rapazes fazendo as coisas. Olha só, ó. Minha irmã Silvia, eu acho que é a Heloíra aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver que tá. Ah, ele é. Olha, a minha irmã Silvia Aldi, o Weber Nunes, o Juarez na bateria, Teófilo, e um montão de gente, né? E eram as coisas assim. E a gente cantava, não só em igreja, congresso, essas coisas. Era ao ar livre, ó. Muito bacana. O Olha ônibus só, lá no ó o fundo. ônibus Os lá. ouvintes, A gente a sai turma do que está ônibus já. acompanhando, Euclides, a turma que está acompanhando aí, pessoal, está sendo gravado. Vocês não estão com imagens, mas assim que terminar o programa e a gente salvar direitinho, vai subir com as imagens, igual foi o outro programa especial que nós tivemos. A gente continua já a história, Cris. Deixa eu ver aí se o Nayan tem participação aí, Nayan. A gente lembrando desse tempo, como é que está aí a questão com a turma antes da gente ouvir a próxima música? Deixa eu passar na galera aqui rapidinho, no nosso 11 930 030316. Abraçar aqui o Jonas Filho, da Igreja Batista de Apodi, lá no Rio Grande do Norte, que está chegando por aqui. Tem também o Eudes, tá mandando abraço para todo mundo que tá ligado na 316. Eudes é lá de Patos, na Paraíba, da Igreja Batista Jatobá. Tem ainda o Franklin, Igreja Batista Moriá, no bairro São Bento, em Fortaleza, Ceará. Olha o pessoal de Fortaleza chegando aí, Pastor Ramon. Abraço a todos. Uma homenagem. Tem ainda a Van Como Gomes. Fortaleza me dá alegria, viu? Povo maravilhoso de Fortaleza. Van Gomes chegou aqui, ó. Fala, Deus, sou mais jovem que o Pastor Ramon. Ele acabou de declarar ao vivo que Jesus Mas, Cristo rapaz, é de 80 e que é o ano em que ele nasceu. Eu sou de 81. Ó, então a Van é mais isso aí é estratégia. mais nova do que o Pastor Ramon. Tá Não tô falando nada, hein? Não posso nem falar a minha idade. Fala não, Cris, fala não. O pessoal que faz Não. bullying, tem esse Eu novinho sou aí. vintage. Eu sou É vintage. vintage, boa. G. É uma ótima estratégia, muito boa. É um jeito Tem mais, jovem né? de falar que é um jeito jovem de falar que é antigo, né? Tem o Lindovan também, que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Essa menina com certeza não sabia que Deus a usaria para colocar no Brasil uma letra que abençoou e mudou muitas vidas. Vaso puro essa moça, colocou aqui. Ó, Lindovan. Tá É lindo. pra lá, ó, não vem pra cá. Lindovan é ótimo, ele é muito, Lindovan. ele é muito gentil. Ó, tem o Kleber Bastos também, lá do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Acompanhando a história do Som Maior, via a Cristina e moderadores. Cristina Aldi e moderadores. É isso mesmo? Ele colocou assim: quando vinha ao Rio de Janeiro, no auditório da Rádio Boas Novas, Graça e Paz, eu não perdi O Paulo César. Eu tenho Paulo foto dele. César, Graça e Paz. Essa Você foto. vocês participaram, então, né, de eventos com ele e tal. Graça e Paz, Sim. que é uma figura importantíssima no Rio de Janeiro, né? Ele Nossa, é quem ele vai é- fazer o movimento. No Rio de Janeiro, quem faz parte do movimento onde o Rebanhão encontra Vazão
e as bandas vão surgindo, o próprio Catedral, Novo Som, é o Graça e Paz. Ele é a figura do Rio. Em São Paulo a gente tem o Tio Cássio, que cria um ambiente em que as bandas vão expandir. No Rio de Janeiro, Graça e Paz é importantíssimo. Eu Maravilha. tenho a impressão que ele estava até cobrindo esse evento que a gente cantou, olha, num ginásio. Eu não me lembro se foi naquela campanha do Só Jesus Cristo Salva ou quando Billy Graham veio para o Brasil, alguma coisa assim. Mas eu lembro de eu ter uma foto do Paulo César com o microfone, bem assim, sabe? Provável. É pena que eu não consegui achar. Mas Entendi. tá, Mais alguém, tem muita foto. mais Muita alguém aí, né, antes da gente ir para o próximo sucesso aqui do Som Maior? A Nilvana, lá da Primeira Igreja Batista Missionária de Brumado, na Bahia, diz que ama essas músicas do Som Maior. Tem a Marta Cabral também, lá de Gandu. Ô, Marta. Tem sempre um áudio dela aqui pra gente. Fala, Marta. Boa tarde, Pastor Ramon, que coisa boa, né? A gente está depois de um tempo, acho que tem 2 semanas que eu não participo deste maravilhoso programa, mas enfim, hoje estamos aqui juntos, não é, Nayan? Isso. Aqui, ó, que massa estarmos juntos na quarta retrô. E hoje, com convidado especial, maravilha. Pois é, eu estou aqui na livraria Pão da Vida, direto de Gandu, na Bahia. E aqui choveu, viu, Nayan? Olha aí. Aliás, pastor Ramon, né, que na terra dele não chove, mas aqui chove. Aqui não. Aqui não é que não chove. Aqui tá fazendo tanto calor que até Isso, tá chove, um mas a calor. água não bate no chão, a água evapora antes. O problema aqui tá sendo esse. Aham. Gente, De fato. quase 1 hora de programa, só tocamos uma, misericórdia. Vamos para outro clássico agora, e aí na volta, eu sei que tem mais história, inclusive que é uma belíssima história. Quando falo em Som Maior, a gente tem grandes clássicos, mas sem dúvida nenhuma, é um que, se você pega top 3 Som Maior, pode falar com todo mundo, essa vai estar no top 3 de todo mundo. Galhos Secos, que depois ganhou o nome Para Nossa Alegria, enfim, independente de como você chame, né, essa canção também ganhou destaque nacional com o Som Maior. Então vamos ouvir aí a gravação de Galhos Secos, 1981. É o disco, já vou entregar aqui, é o disco do Som Maior que eu mais gosto. Eu sou apaixonado por esse disco. Ele é a razão de viver. Bora ouvir então esse clássico? Bora lá, Aranha? Quarta Retrô. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais
alegría, para más alegría. Maravilha! Que música Olha, sensacional, viu? olha aí, inclusive já começo. é, A Cris tem a história, ela me contou isso, tem na live, é uma história belíssima, porque envolve a figura do Osair, que é o autor da música. Mas eu lembro, Cris, que eu postei um vídeo, O Que Farás, né, da tua canção, eu acho que é uma das mais marcantes. E eu lembro, e explodiu ali, ele viralizou, né? Ali um dos recortes que eu fiz foi muita gente mesmo, te marquei e tal. E alguns comentaram sobre a questão da influência dos Ah, grupos da época, né? Do Carpenter. E na hora Carpenters. Eu li. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler os isso, e eu comentários. vi, inclusive, você interagiu bastante. Até hoje, inclusive, tem mensagem ali naquele post, né? E É. começou a guitarra aqui, e aí a gente ouve na introdução dos Galhos Secos, não tem jeito, você tem uma guitarra meio daquela linha ali, até do o Black Sabbath, né? Como fazia aquele Ah, sim, estilo. esse é. É a influência, né? Porque são os tempos, estamos falando dos anos 70 aí. Então eu queria que você falasse agora um pouquinho dessa música que tomou uma proporção inacreditável do final dos anos 90 ali, né? Quando viralizou, aliás, começo dos anos 2000, através ali do meme já na internet. Mas essa era uma música que a turma mais antiga conhecia muito bem. Essa música fez muito sucesso antes, explodiu e voltou, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa história. Bom, Galhos Secos. Isso. Foi até onde eu sei, foi assim. O Osni, o irmão do Osvair, né, que tocou contrabaixo, cantou e tocou contrabaixo forte, tudo mais, participou, fez muitas músicas, né, assim, que especialmente tem muita gente que fala que nem sempre falam muito sobre o Bem Eterno e o Adorar. São os dois LPs depois do Ele é Razão, né? Esse aqui nem sei se todo mundo conhece a capa, né? Mas não foi o último. Todo mundo pensa que foi praticamente o último que a gente lançou. E não foi. Eles faziam parte de uma banda que foi, até onde eu sei, a primeira banda de rock cristão, vamos dizer assim, pauleira. A pauleira entre É. aspas, porque eu ouço muitas músicas Não dele, então parece, é uma meio variedade. progressivo. Não é, mas era considerado rock. Tanto que, ó, eu não sei se eu já falei alguma vez, espera só um pouquinho. Eu, olha só, deixa eu ver se eu tenho, ó, 17 de novembro de 1976, e eu assinava a revista Veja, né? Olha. Aí eu abro uma página tipo assim, né? Rock pauleira foi a perdição, mais ou menos. Tipo assim, isso era um artigo sobre a banda Êxodo, olha só. Olha. Ó, Osvair, Osni, o Edson e o Calu, né, que era o cara que tocava guitarra também, contando a história de que, né, assim, que a banda Êxodos ensaiava na igreja da Bonilha, Batista da Bonilha, e que uma vizinha reclamou, o pastor foi conversar com ela, convenceu ela para não dar queixa, e no fim eles foram convidados a sair da igreja, porque não dava mais, né, para ter um ensaio às 4 horas da tarde no domingo, uma banda de rock tocando com amplificador a 1.000 por hora, você entendeu? Então, mas eles já tinham feito. Então, isso aqui foi em 76. Então, na verdade, é que eu não me lembro exatamente. Deus vai contar aqui quando que foi, mas eles eram bem jovens. E ele disse que chegou em casa e o Osni estava cheio de papel no chão. Como... eu sei bem que eu tenho que me relacionar com isso, porque quando eu começo a escrever, vou pegando papel, escrevo ainda lá.
E foi nisso que ele sentou com o Osni e ele não conseguia finalizar o Galhos Secos, né? E ele ajudou o Osni a fazer o resto da música, né? E assim nasceu o Galhos Secos, né? Só que é assim, tem muita coisa que aconteceu depois, e isso ele dá testemunho, e a gente se emociona de saber. Eu acho que foi a Antártica, do Guaraná, da cerveja, tá. Chegaram no Osvair, né, porque o Osni já tinha falecido há alguns anos, chegaram no Osvair e falaram, olha, nós queremos usar parte da sua música. Sabe que para comercial não precisa ser muito, né? E nós vamos dar, eu acho que eu posso falar agora, porque ele já deu testemunho e já... Eles queriam Inclusive dar na minha. um milhão, Ele falou disso, eu tenho gravado também, pode falar. 1 milhão de reais. E ele falou, não, eu fiz essa música para Jesus, para que tanto que era, ele falava que era o hino, vamos dizer assim, o hino oficial das clínicas de recuperação. Desafio Jovem. Então, realmente, o coração dele sempre esteve no lugar certo, né? Assim, porque muita gente já tinha vendido, se fosse uma nota só, já vendia, entendeu? Se Sim. fosse R$ 1.000, já tinha vendido, entendeu? Os segundos que eles iam usar, né? Porque seria uma propaganda muito grande, né? Assim. Porque até para os ouvintes entenderem, a banda Êxodo tinha toda a questão do rock nos anos 70, antes do Rebanhão, inclusive. Essa música é da banda Êxodos, o Som Maior grava no Sim, início dos anos 80, essa música faz muito arranjo, sucesso, arranjo e ela viraliza no meme do menino lá do Para Nossa Alegria nos anos 2000. E realmente ali já é um efeito, né? A questão do... E eu não entendia porque, eu falei, gente, qual que é a questão, né? As pessoas descobrindo essa canção agora, mas ela era uma música, ela acabou ganhando um efeito diferente do original, porque o arranjo vocal e instrumental da música é completamente diferente do que o meme fez, né? Que era uma é, coisa mais ali, uma mensagem, ou até mesmo uma zoeira, uma explicar, brincadeira. E o original é outra coisa, e o Osvair, ele comentou sobre principalmente pensando na vida de alguém que tem um vício, né? Aquela questão de estar seca ali, de mostrar a vida que vem novamente, né? Que o Senhor traz a vida. E depois que o meme estourou e algumas campanhas aconteceram, você tem propagandas. O menino fez uma outro dia não, acho que no ano passado teve uma eu, campanha com o menino do meme que ele estava com a Jéssica Alba na propaganda, uma campanha internacional. Então não isso fiquei fez sabendo muito disso, sucesso. nunca E vi, uma marca, uma cervejaria quis usar a música numa campanha de cerveja e realmente um valor absurdo e ele negou, né? Ele deu esse testemunho. É interessante porque o que importa aí é o sentido para qual a música realmente foi feita. é, Então, é muito além do meme, né? Essa música tem uma história muito mais profunda, mexeu muito. Era uma música séria. Como eu cresci ouvindo, e quando eu vi a música estourar na galhofa, nesse sentido, eu falei, poxa, mas essa música era uma música séria. mas é engraçado como Deus usou eles para despertar o conhecimento e a vontade de saber qual era o original, da onde que veio. Apesar da, eu também, eu me senti assim, eu falei, nossa, mas que falta de Uhum. senso. Eu falei assim, poxa, a música tão, né, porque a gente sabia do significado e da razão porque ela foi escrita, né, e quem escreveu. E no fim Deus usou, a gente não pode nem questionar, porque Deus permitiu que o ridículo servisse para uma coisa, né, uma coisa nobre, vamos dizer assim, voltar ao pessoal que nem conhecia a música a ouvir e realmente, nossa, quantas mais vidas que, Exatamente. que foram tocadas, vamos dizer assim, né? Muito É bom. incrível o Show de mover de Deus. bola. Belíssima canção. Alguma participação aí, Nayan? A gente vai para outro clássico do Som Maior. Vamos passar rapidinho aqui, pastorzão? Rapidinho Bora. na turma, só para não acumular aqui. Tem muita gente interagindo, batendo papo, mandando mensagens. Tem o Franklin, tá dizendo aqui, ó, esse louvor que tocou aí, eu ouvi pela primeira vez em 91,
na Igreja Batista Central de Fortaleza, onde eu me converti. Tem também aqui o Edmundo participando com a gente. Tô amando muito esse assunto, sou músico e ele disse que quer muito assistir depois, né? Tá ouvindo lá pelo aplicativo. Edmundo é de Montes Claros, lá no estado de Minas Gerais. Quem mais? A Marta Cabral disse que ama muito a canção Galhos Secos. O Crisóceles Lemos, da Vida Plena em Curimatá, no Piauí, disse que tá ligado com a gente também. Obrigado, Crisóceles. Tem ainda aqui o Bernardo, da Igreja Batista do bairro Goiânia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ouço o Som Maior, Vencedores, Arados do Rei, Logos, bom demais. Peço para a convidada, por gentileza, colocar a discografia do Som Maior nos streamings, né, Spotify, Deezer, etc. Né, tô fazendo um pedido aí. Né, só pegar aqui o gancho. A discografia não tá? Acho que tem discos, não tem? Ou não? Não sei. Você sabe, Cris? É que é assim, por exemplo, eu tentei fazer uma página no Instagram, em vários, né? Assim. É que fica às vezes muito difícil. Eu também tive alguns problemas de saúde, que eu realmente passei esse ano praticamente. Eu tinha planos até de visitar minhas filhas, né? Elas moram fora do Brasil. E desde maio, imagina, né? Maio, junho, julho, agosto. Então, essas coisas todas ficaram, vamos dizer assim, até que eu consegui, de certa forma, ler algumas das mensagens, interagir, como você disse, né? Assim, daqueles reels que você postou, né? Tal. Também é assim, às vezes a gente quer fazer coisas e eu fico pensando, né? Faz um tempão que eu tenho uma página e eu coloco a discografia, coloco ainda, né, algumas fotos e algumas apresentações da gente e tudo mais no Facebook. Só que eu coloquei, eu sempre mudava, né? Cada ano eu mudava. Agenda Som Maior 2021, 2022. E eu não consigo mudar. Não consegui mudar de 2022 para 23, nem de 23 para 24. Todo mundo reclama. Mas acontece que eu sou assim. Muitas vezes, eu não sei se vocês são assim. Eu imagino que algumas pessoas também são como eu. E quando uma coisa não dá certo, eu tenho que prestar atenção. Eu realmente, eu acredito que Deus se manifesta até nas coisas que não dão certo. E na minha experiência, quando eu insisti em algumas coisas, que eu falo, não, eu acho que é assim, não deu certo. E falando português bem claro, eu quebrei a cara, vamos dizer assim. E eu acho que nessas coisas, eu querer fazer certas coisas não deu certo. As discografias, elas estão espalhadas por tudo quanto é lugar. E assim, né? E a gente, às vezes, eu, por exemplo, só recentemente que eu achei o LP do Mais de Cristo, eu não tinha. E eu tento, na maioria das vezes, que o pessoal pede, muitas vezes, você tem essa partitura? Eu tento ver se eu tenho, se eu não tenho, eu vejo se então, são tantas coisas que não acontecem. Mas essa da discografia realmente é minha. Eu peço desculpas, mas eu ainda estou eu sou sincera, eu trabalhei muito tempo da minha vida com computadores. E as coisas mudaram tanto, se aperta um botão não dá certo, aperta o botão não dá certo, eu realmente... Mas eu vou dar uma olhada nisso e vou tentar fazer uma coisa legal, com muita coisa, com muita foto que eu também tenho. Né? Então, eu estou olhando agora aqui no Spotify, então estou te falando da questão oficial da plataforma. A gente não tem a ver com quem sobe, mas o que aparece hoje aqui são apenas 2 discos. É o Mais de Cristo e o Que Diferença Faz. São esses 2 que estão no Spotify. Não é nossa. Essa página não é nossa. Então, é por isso daquele aí grupo que disse... Você pode ver que a foto que eles colocam, Som Maior, né, no Spotify, não somos nós. Não vou dizer nome. É que aí eu estou olhando só os álbuns, né? É o que eu falei. Mas eu agradeço, eles colocaram aí para a pessoa poder ouvir. Então hoje nós temos 2 discos inteiros apenas,
que eles colocaram aqui, que é o Que Diferença Faz e o Mais de Cristo. Esses dois estão no Spotify. Agora, no YouTube você acha, né? Nos outros você Nossa, acha, mas em claro. plataforma de streaming são esses dois só. Enfim, Eu aí nem tem sei outras como questões. funciona. Porque, bom, vamos dizer assim, eu preciso me. Desculpa, minha cabeça às vezes não pensa nem português nem inglês. Fica assim, ó. É que com minhas filhas eu falo inglês. E, Entendi. né, assim, então, eu preciso me familiarizar com a mídia, com tudo. Porque eu nem sei como eu colocaria, como é que eu faria para colocar no Spotify. Senão eu já teria colocado, porque é, eu tenho vários CDs. Aliás, eu nem Entendi. sabia se os CDs e muita partitura que eu nem sabia que existia, né? Eu fiquei sabendo quando eu fui uma vez na Conde de Sarzedas, quando alguém me falou, tem o CD do Som Maior. Eu falei, nem eu tenho, né? É verdade, faz brincadeira. Tem Muito partitura que bem. a gente nem tinha partitura para ensaiar, era na lata mesmo. De Bora, fazer. bora ouvir mais uma canção aí do Som Maior, Ah, do álbum. Esse é o pedido do Samuel. O Samuel está acompanhando aqui. Ele tinha pedido na semana passada outro clássico aqui do álbum Sinais dos Tempos, né? Que é um dos que está à disposição, que é a música, deixa eu ver qual que ele. Só Jesus Cristo Salva. Então, bora ouvir aí lá de 1980 novamente. Vamos ouvir mais uma do Som Maior. Bora lá, né? Vamos nessa. Redentor só um existe, com poder pra nos salvar. É Jesus que do pecado quer a todos libertar. Através de Jesus Cristo, alcançamos o perdão. Pela graça somos salvos, que bendita redenção. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Oh, que amor maravilhoso, Deus por nós já demonstrou, sendo ainda pecadores, nossas culpas perdoou. Pois ao sangue Jesus Cristo se tornou Redentor, esperança para todos, é Jesus o Salvador. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Os batistas brasileiros, as forças vão somar. Em toda a imensa pátria, a verdade anunciar. Nos sertões e nas cidades, onde graça o erro viu, proclamemos Jesus Cristo, salvação para o Brasil. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Quarta
Quarta Retrô. 4 horas e 12 minutos no horário de Brasília, Pastor Ramon Torres. Olha aí, que maravilha. Ô, Cris, fizeram a pergunta agora, qual que era a grande referência vocal de vocês? A gente percebe essa harmonia nos arranjos, né? Ali, nas músicas tem muito essa questão da voz feminina, porque até pegando umas diferenças, quando a gente vai, por exemplo, para o que Vencedores está fazendo na mesma época que vocês, e aí Vencedores tem uma pegada mais bossa nova, né? A partir de 76, Vencedores mergulha de cabeça nesse universo. Então você tem lá o De Vento em Popa, Tanto Amor, a série Louvor, ele vai para um lado. Vocês não, vocês têm uma outra linha vocal, tanto que aí é uma impressão minha, tá? Nada assim fechado. Mas o vocal feminino do Som Maior, ele é muito mais marcante. E Vencedores têm um vocal masculino mais destacado, né? Sim. E realmente essa beleza, esse arranjo no feminino é uma coisa muito de vocês. Era o Roger, eram os grupos, era a época. De onde vinha esse tempero que vocês têm? Bom, eu acho que é uma mistura realmente, porque você vê, no próprio Coral Jovem, nós, todas as cantatas praticamente eram traduzidas de fora. O Roger, por isso que eu falava que o Roger era o cara descontado. Ele trazia muita coisa. Ele estava sempre em contato com missionários que vinham dos Estados Unidos. Então, naquela época tinha Heritage Singers, Ken Floria, era um compositor, arranjador, Bureau Red, nossa, quantas músicas, muitas das músicas, por exemplo, esses hinos que nós gravamos, né, assim, em Jesus Amigo temos, Mais de Cristo, Não Sei Porquê, de Deus o Amor, e vários outros. Eu ganhei um LP de uma cantora chamada Cynthia bom, eu ganhei de alguém e esse LP foi gravado por essa cantora chamada Cynthia Clawson. E ela, eu não sabia até o tempo em que o Roger ia embora, eles iam voltar para os Estados Unidos e eles fizeram vamos dizer assim, uma feira e venderam um montão de coisas. E eu comprei o LP original do Celebrate Life, a cantata Celebração, eram 2 discos. E quando eu olhei na capa, eu vi Cynthia Clawson. Eu nem sabia que ela, naquela época, ela era bem jovem, gravou com a cantata. Ela fez e era o Will Red que fez que escreveu a cantata. Então, eu vi uma conexão muito grande, mas nós, no princípio, você vê, o primeiro LP da gente foi praticamente uma coletânea de Negro Spirituals. E para cantar Negro Spiritual, é o que eu falo. Desculpa falar. Sabe o que eu falava para o Nino? Nino, eu nasci na cor errada. Eu não devia ser. Eu não, pode brincadeira, a gente ria disso, né, Feva? Porque todo mundo fala, porque tanto que quando eu gravei sabe o Breve Cristo Vem? Sim. Tem aquela parte que tem, né? Aquele Soon and very soon we are going to see the King. Breve Cristo Vem, nós vamos ver o Rei. E tem aquela parte que a irmã, que quem fez a música foi o André Crouch, né? Uhum. E quem faz o solo no final lá era a irmã do André Crouch, né? Eu falei assim, Uau. gente, eles queriam que eu fizesse aquela parte. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer meu jeito do que ela gravou no original, né? E eu, Breve Cristo vem, e nós vamos ver Jesus. E aí vai, eu falei, não, agora eu vou ter que, né, incorporar, viu? Então era assim. Então tudo que a gente fazia isso é incrível. era uma reflexão. Porque era muito antes o Black vai estourar no Brasil, essa pegada, ela vai para os anos 90, né? Sim. Se você pensar na linha dos corais, o Raiz Coral vai estourar em 2004. Você tem o pessoal da Sim. Black Music, né? Você tem a Brooklyn, galera da Black Music com Coral.
O pessoal ali a turma da banda rara, os Liache, que tinham essa pegada muito na veia. Mas isso aí é anos 90. Vocês estão no final dos anos 70 gravando isso. Tem um Álvaro Tito da vida, né? Que tinha umas gracinhas Eu amo. vocais e tal. A primeira Mas vez que eu vi, eu nunca tinha ouvido falar do Álvaro Tito. Mas o dia Mas que. ele é depois também. Ele começa depois. Nossa, mas sabe o que é? É assim, quando nós fomos lá para os Estados Unidos, né, em 79, eu comprei, olha só o que eu comprei, eu comprei um LP triplo do Second Chapter, Phil Keaggy e o Andrea Kraut juntos. Uhum. Três. Monstros. Olá, meu querido povo de Pedro Canário, sou deputado. Opa! Que é isso, Nayan? Eu não sei como é isso. Eu pensei que ele fosse falar que ele também comprou o disco. Capulinho um áudio aqui. Pode seguir. Bora. Você comprou os 3 discos, era Influência Black. Não, era tudo. Não, mas era tudo, porque se você pegar qualquer LP do Second Chapter, eles estavam muito além. Que era assim, eram os 3 irmãos. O Matthew Ward, esqueci o nome dela agora. Annie Herring e a irmã. Eram os 3 cantando. Você pensava que os caras eram negros Incrível, cantando. né? Sabe, melisma? Eles inventaram melisma e multiplicaram por 1000 naquela época. Imagina, nossa, ainda mais porque eu sou, imagina, eu sou uma mistura de libanês com espanhol. É melisma soltando, né? Eu não consigo, é engraçado pensar Ô, nas Cris, influências. vamos aproveitar então que está falando sobre isso, vamos ouvir a próxima canção, que é a desse disco, Brilho Celeste, né? Que tem ali uma pegada aí para a gente entender um pouquinho do que ela está falando. Solta Brilho Celeste aí, Nayan, para a gente relembrar mais. É só clássico, velho. Qualquer música que a gente coloca é clássico. Então, vamos lá, Brilho Celeste, essa eu cantei muito também, viu? Bora lá. Brilho Celeste. Peraí, pastorzão. Pronto, peguei aqui. Vamos lá. Peregrinando pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste.
Ai, meus tempos! Esse quarta retrô! Ah, Nayan, tenho certeza que o pessoal agora cantou junto. Já deve ter gente aí falando, viu? Essa é uma daquelas que a gente viaja no tempo. Sem dúvida. E que deu nome a muitos conjuntos nas igrejas, né? Tem um conjunto nas igrejas com o nome Brilho Brilho Celeste. Celeste. Brilho Teve Celeste. muito. Porque, Cris, vamos ver se a impressão que eu tenho. A gente tá falando aí de vocês com a pegada mais black, né? Nesse disco, inclusive, tem ali por causa da referência, porque acontece um negócio interessante. Quando você tem o Jesus Movement, né? E as músicas do Ralph Carmichael, essas músicas elas têm uma pegada mais naquela linha, talvez, uma mistura do country. Você não tem o black, né? O black é uma questão nos Estados Unidos meio assim, o problema que nós tivemos com rock nos anos 90 no meio evangélico, era a sensação que nos Estados Unidos você tinha com jazz, né? Com blues, com aquela... Era um negócio mais escondido, de certa maneira. Então, para os tradicionais, a música mais sacra, né? Ela vinha dessa pegada, ela era mais pro country, vai misturando. Então, as traduções, vencedores, quando entra com as músicas versionadas do Jaime Camp, são essas músicas do Ralph Carmichael, elas não são para a linha do black. Você não tem um soul em VPC, né? Só muito tempo depois. O som maior já vai um pouquinho por outra veia, né? Vocês já conseguem mexer melhor nisso do que vencedores propriamente dito. É a sensação que a gente tem acompanhando. Sim, mas eu tenho a impressão que essa foi a ideia do Roger, porque já tinha vencedores que faziam os corinhos, já tinham os corais que começaram a fazer cantatas, né? Assim, o coral jovem era feito de várias igrejas batistas, de Santo Amaro, de não sei da Lapa, não sei lá, e todos juntos faziam um baita de um coral muito lindo, assim, de ver. E aquelas cantatas foram ajudando Legal. as igrejas a pensarem nisso, cantata de Natal, de Páscoa, de repente foi uma explosão, né? Mas é esse que a gente às vezes falava, os vencedores, eles têm essa, claro, a gente voltava de estúdio às 2 da manhã cantando vencedores. Aqui em casa, muitas reuniões que eu tinha, que às vezes eu não fazia fazer nada, eu não sabia cozinhar nada, então eu comecei a juntar as receitas das mães das minhas amigas. Então, pizza era a única coisa que eu conseguia fazer que dava certo naquela época, né? E então a gente fazia umas reuniões musicais aqui e o pessoal vinha, trazia discos. Por isso que a gente estava sempre entrando em contato, porque me deram esse LP, não sei o que tá. A gente com a vitrola, né? O hi-fi, como a gente falava. E então foi isso. Acho que o Roger realmente viu aquela... Porque você vê, nos Estados Unidos, esses grupos, como Som Maior, porque, na verdade, eu fiquei até, assim, espantada de ver, porque tem, sabe que é um LP chamado Family of God, e eu não tenho certeza de quem foi, é que eu achei no YouTube, a gravação deles, comparada com a mesma música traduzida que nós gravamos, é igualzinha. Eu me espanto de ver a qualidade dos músicos, do pessoal que tocava na parte da instrumental do Som Maior. Os caras, olha, não tem outra palavra, pode ser que é um pouco vintage agora. Os caras eram fera mesmo, sabe assim? Fera no duro, porque para pegar... Fazer igual, né? Não tinha não tinha partitura. E Não mesmo as só... partituras não são tão Ô, encaixam tão bem Cris, como que a gente gravava, né? não só partitura, é importante a gente falar, e esse é um grande elogio que a gente faz aos músicos e à geração mais antiga, dos anos 70 e 80, é porque você não tinha nem a tecnologia. Hoje você Nossa, tem. Hoje os músicos aqui no Brasil, eles contam com tecnologia de alta performance. Hoje você tem pau a pau. Hoje o que tem que ter é dinheiro. Tendo dinheiro, tá tudo certo. Você tem.
as igrejas hoje têm verdadeiros estúdios extraordinários, mas a Exatamente. tecnologia no início dos anos 80, o que o Janires fazia para conseguir instrumento, eu lembrei do Valdenir de Carvalho, que você deve ter cruzado com ele na questão de, né, que era um maestro também aí no meio batista, como ele trazia os playbacks de fora, era um outro universo. É que eu não o conheci, eu fui até num churrasco na casa da filha dele, da Cristiane, Cristiane. Eu fui olha uma vez só, né? pro Figuras Rio. importantíssimas. Então a tecnologia também era muito atrás e vocês fizeram Olha, coisas nossa, incríveis. a gente passava, eu lembro de vezes a gente no estúdio lá da Gazeta, na Avenida Paulista, gente, eram 15 horas. Se um errasse, tinha que começar tudo de novo. Eu Nossa. lembro, eu dou risada até hoje de lembrar do Desce as Águas, o Mário tocando tumbadora e eu nas maracas, né? Eu falava assim, eu não aguento mais. Eu assim, ó, assim, né? E ele, continua, continua. Por quê? Porque se eu parasse no meio da música, porque era maraca do começo ao fim, tumbadora do começo ao fim, e nós dois fazendo aquela parte da trilha, né? Falei, se a gente parasse, pronto, tinha que começar tudo de novo, meu músculo não ia aguentar, né? Quer dizer, hoje em dia corta e cola, né? Corta e cola no estúdio. Exatamente, hoje é outro universo, né? Inclusive, o Claudir, se ele estiver acompanhando aí o Xuxa, que foi dos estúdios da Bom Pastor muito tempo, então ele sabe bem, cortou muita fita ali quando começaram a fazer os recortes, né? Aquilo tudo. Queria aproveitar, o tempo aqui vai voando, mas a gente ainda tem duas canções para esse momento aqui. E Nayan, eu não consigo cortar nenhuma, Nayan. Eu amo as duas. Então vamos a Não Sei Porquê, que é um clássico, e aí a gente fala um pouquinho depois, E é claro, né, Cris, que tem a tua música também, que a gente ainda vai tocar hoje, é óbvio, né? Mas vamos aqui então, Não Sei Se precisar Porquê. cortar, corta, meu. Bora aproveitar aqui esse momento. Bora de mais música, Nayan. Vamos relembrar Som Maior aqui, bora lá. O que você quer, pastorzão? Que eu Não tinha... sei porquê. Não sei porquê. Beleza. Isso, essa aí. Guarda Retrô. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui. Outras gastou, que foi assim. Como meu fim, se Cristo não me amasse? Como meu fim, sem sua compaixão? Como meu fim, se ele não morresse lá na cruz? Poucas gastou. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu e então ressurgiu. Poucas gastou, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu e então ressurgiu. Poucas gastou, que foi assim. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou.
Maravilha, Pastor Ramon. 4 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Show de bola, que bela canção. Tem uma versão dessa música muito bonita que o Projetar, não lembro agora se foi o Projetar de Integração. Eles fizeram, né, com outra letra, deu uma mudada, porque é uma versão, né? Essa canção é versionada. Mas essa clássica, que coisa maravilhosa, quantas vezes cantei isso aí. Como eu falei, é isso, é o disco que eu mais gosto, Som Maior, disparado. Pode falar, você está mostrando aí qual? Eu queria mostrar, porque era assim, nem sempre quem tocava, cantava. Naquela época não tinha disso. Tinha tanta gente para cantar que não precisava do instrumento, né, de quem para do instrumental cantar. Mas, às vezes, como você pode ver, alguns até o técnico de som, o Elcias, tá nessa, pegaram o microfone e levaram o pessoal para cantar essa música. Olha Eu só. sempre penso como foi legalzinho de eles terem. Foi uma vibe muito bacana mesmo. Ô, Cris, você ficou na sua primeira fase com o Som Maior, foi de qual ano a qual ano e quais LPs você gravou? Então, bom, foi assim. Eu fiquei de 74 até 84, o tempo inteiro. Gravei Brilho Celeste, gravei Sinais dos Tempos, gravei Que Diferença Faz e Ele é Razão de Viver também. Aí eu fui estudar fora do Brasil, fiquei um tempo lá, muitas coisas aconteceram, mas eu sempre vinha para o Brasil passar o Natal com a minha família. Demorei um pouco, né? Demorei um ano e pouco. Mas eu sempre, por exemplo, se eu descobrir alguma música assim que eu achava que dava para o Som Maior gravar, ou eles precisavam de alguma coisa para assim, mesmo quando eu vinha, eu cantava com eles, de convidado especial ali do Natal, tipo assim. Né? E eu não participei do Bem Eterno, mas eu tenho Bem Eterno porque minha irmã sempre quando eu vinha para o Natal, ou antes, né? Porque às vezes eu vinha para cantar em casamento, essas coisas assim. Ou porque minha mãe estava doente, minha irmã ficou doente, então eu vinha do Brasil. Momentos difíceis, né? Assim, muita coisa assim acontecendo. Mas eu sempre estava em contato, e a gente às vezes fazia muitos grupos, e mesmo quando eles pararam, eu acho que foi em 91 ou 92, eu ainda tinha contato com eles, né? Assim, porque foi assim, na verdade, eu estava muito mais preocupada com a doença da minha irmã do que com outra coisa. Mas a gente, depois que eles pararam, a gente continuou ainda fazendo alguns grupos. Assim, a gente cantava em igrejas diferentes, às vezes era... E era tão engraçado como a gente... Parecia que a gente nunca tinha se separado, sabe assim? Aquela coisa de... Entendi. Vamos lá. Às vezes era só um violão. Eu lembro de um trabalho ao vivo, que foi a volta do Som Maior, que é da geração da Eloir. A Eloir está muito marcada, assim, nos anos 90, deve ter sido ali, 90. Não, mas não é que eles voltaram, eles ainda estavam na ativa. Eles ainda estavam, né? Uma gravação ao vivo, eu acho que do primeiro CD. Minha irmã também estava viva, eu sei. Tinha até os meus sobrinhos, eram todos pequenininhos, falando, nossa, olha o tamanho. Ah, ok. E era Eloir. Eloir era um nome daquela geração que eu lembro. Porque Sim, foi quando começaram os CDs. Sim, porque você vê, eles tentaram fazer alguns CDs, mas eles não fizeram como o Tony Sabeta fez. Eles nem sabiam, nós não sabíamos aonde as matrizes estavam. O Tony Sabeta trabalhava na Line Record, além de fazer ele comprou as 4 matrizes dos 4 primeiros LP. Assim. Então, do Som Maior?
Ele Ele comprou comprou. pela Line ou ele comprou? É dele? Eu acho que ele comprou e ele lançou Vamos um. só explicar, aproveitar aqui rapidinho, Cris. Quando a gente está falando esse vocabulário, nem todo mundo entende, né? O que que é comprar a matriz? Então, para o pessoal saber, quando você gravava o disco, você fazia a gravação, a matriz era de quem bancava o produtor, era quem bancava ali. Não necessariamente a matriz era do grupo. Então Por era exemplo, a muito Juratel, comum, a é, é, Juratel, você era contratado, resumindo, para facilitar, a matriz era da gravadora. Então, o fato do seu nome estar no disco não significa que ele é seu. Porque se o acordo é da gravadora, então tá lá. Cris Aldi gravou pela Sony. O disco não necessariamente é da Cris, é da e a gente Sony. não tem nenhum contrato, ninguém fez contrato, ninguém Ninguém tinha assinou nada, contrato nessa nunca. época. Então, quando você está falando ali, o Tony Sabeta não tinha nada a ver com som maior, mas ele encontrou quem tinha a matriz, comprou, e mesmo que ele não tenha ligação com som maior, a matriz é dele, ele faz o que ele quer, né? Sim, Inclusive, é uma das questões que impossibilita até hoje a subida de muito material antigo para as plataformas. Porque quando você vai colocar no Spotify, e o Spotify precisa saber, precisa da documentação da matriz, né? é. Então, isso faz ter um monte de coisa boa que não está, porque está perdido, não tem o dono, não tem numeração. É as dificuldades aí daquele tempo, né? Muita coisa boa não está nas plataformas. Mas tem uma coisa, que quem comprou depois, o Tony Sabet estava precisando de dinheiro, antes dele Ele falecer, vendeu. estava bem ruim, ele vendeu para alguém. E esse alguém Hum, sabia que a gente estava procurando, porque eu estava em contato com ele. E eu, uhum, depois descobri, de muito tempo, que nós tivemos uma reunião, desculpa falar, tivemos uma sim, reunião com a Convenção Batista, e eles não queriam nem apoiar nem nós, nem eles, vamos dizer assim, né? entendi. Assim, vamos lá. Que eu falei assim, ele falou, eu tenho as matrizes. Eu falei, você sabia que a gente estava procurando essas matrizes e você não falou? Você, quer dizer, diz tudo, não diz? E Porque, na matriz era verdade, algo, matriz era algo, não, poxa, que muito é isso? cara, Que né? É é algo isso? que você vende a Não, preço de venderam com ouro. preço de Então, banana. Venderam com preço de banana. que Faz coisa, brincadeira. né? E a É a gente falta, queria. A gente queria, é, claro, pelo fato que a gente gravou, poxa. E era claro. só para não, e não era para a gente fazer dinheiro, porque a gente não vendia, a gente vendia os discos, porque você vê, a gente nunca pensou, enquanto a gente estava vendendo os discos e a gente ia viajando, fazendo a tour e tudo mais, ninguém nunca perguntou onde vai o dinheiro, entendeu? Não era nosso interesse isso, nada. A gente não tinha esse interesse. E até hoje não tem, não é isso. Senão, é o que eu falei, o pessoal do conjunto, alguns, queriam fazer CD pirata da gente. Eu Meu tinha Deus do que, a céu. gente, era o grupinho que não queria, porque é ridículo fazer pirata do seu próprio CD. Entende? Assim, desculpa. Eu acho que muitas coisas, né, nesses lives saem, né? Mas eu acho que a verdade, eu sou assim. Não adianta mesmo que a gente esconda as coisas, Deus está vendo. É Entendi. isso. É Então, isso. eu prefiro falar a verdade, doa quem Certo. doer, não vou dizer nomes, não interessa, assim, né? Uhum. Mas é uma coisa que acontece, não só no mundo, e não devia acontecer no nosso mundo cristão, né? Assim, no Entendi. nosso meio cristão, né? Desculpa falar, Entendi. gente, vamos Vocês cortar, têm toda. Não, tranquilo. Vocês têm vamos toda a voltar questão na de história. vibe. E a gente. Mas nosso negócio aqui é a música. A gente vai para a última Sim, canção de vamos lá. hoje, que obviamente é um clássico, porque é uma música sua. E vamos escutar, né? Tá ali, é outra do top 3 de som maior que sempre faz parte, né? E a gente vai ouvir essa obra de arte que você fez aí e finaliza com você falando um pouquinho dessa música. Bora lá então, Nayan, a última canção do dia. O que faz? Você já parou pra pensar no que vai fazer quando Deus te
aí, né? conjunto Som Maior, o que farás? É o nome da Que canção. farás um clássico e nós estamos há 1h30 falando com a dona desta voz, da letra, da história. Que privilégio, Cristina. Que coisa incrível. Que música bonita, meu Deus. Olha, dê glórias a Deus, porque quando eu escrevi essa música, eu estava tão doente, eu estava com uma bela dor de garganta. Olha, Era domingo à noite, eu ia para a igreja, não fui, fiquei em casa. E eu estava sempre, fora brincadeira. Depois que a banda Êxodo saiu da Vila Bonilha, eu fiquei muito preocupada, porque a primeira notícia que eu tive do grupo, que afinal a gente não morava muito perto, morava na Pompeia, depois eu morei para cá, mas a gente continuou amigos e tudo mais, né? Aí, de repente, cadê o pessoal? Cadê os Osvair? Né? Cadê, né? E, olha, o Osvair, desculpa falar, não sei se ele algum dia deu testemunho sobre isso, mas a época a gente falava, ele caiu no mundão. E não é para rir, mas é que caiu no mundão, né? Porque ele tá indo na discoteca, fumando, bebendo, não sei o quê. Meu pai. E eu orando por ele o tempo inteiro. E naquela noite, eu fiquei em casa, aí de repente eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu não consigo mais, eu não consigo achar, não sei onde ele está. Então, eu acabei escrevendo uma música. Mas era como se eu tivesse escrito uma carta para ele. Osvair, você já parou para pensar o que você vai fazer quando Deus te chamar? E aí foi. E foi nisso. E eu fiz a música, e é engraçado que quando eu terminei a letra, eu olhei para a letra e a música veio. E eu fiz a música em praticamente 10 minutos. Eu tenho muita música que eu faço que é bem assim. Eu faço a letra primeiro, ou às vezes é a música, mas no geral é a letra primeiro. Aí eu olho para o papel, aí a música vem. Então não é de mim, entende? Eu nunca dou crédito a mim, nem assim, porque realmente é o que eu sinto, né? Eu sempre tive uma comunhão, desde criança, eu sempre senti a presença de Deus. E isso constrange a gente até, eu não sei se alguém vai entender, a gente sente um cheiro suave no ar. Muita gente interpreta do jeito que quer interpretar. Eu sinto que é Deus, assim. Ou a gente amém. começa a chorar e não sabe nem por quê, né? O primeiro acorde da música, você já está chorando. Eu sou assim. Incrível. Apesar de tudo que eu sofri, e não foram poucas coisas, porque até eu fui abusada quando eu era criança. Eu tinha 4 anos. Só fui contar para minha mãe quando eu tinha 19. Então, eu carreguei tudo isso dentro de mim. Mas eu nunca deixei de sentir a presença de Deus. E então, nesse caso, nessa música, foi isso. Então, o dia que eu encontrei com ele, foi assim, uma irmã, uma amiga que era de São Maior também, a mãe dela era um doce de pessoa. E ela me convidou para ir na igreja dela. Ela era da igreja batista, ela era da igreja pentecostal, e lá fui eu. Eu falei assim, bom, tudo bem, né? A igreja estava lotada. E só tinha um lugar, 2 lugares, vamos dizer assim, né? Eu e a minha. Eu entrei na fila, fui andando assim, não, sabe quando você vai entrando, você não vai olhar para todo mundo, né? Quando eu parei para sentar, eu olhei do lado para ver quem estava. Era um rapaz com a filha no colo, era o Osvair. Era o Osvair. Olha, Depois de todo aquele tempo eu orando por ele, não sabendo onde ele estava, se ele estava, né? O que tinha acontecido com ele, eu encontro com ele naquela igreja. E eu, claro que eu não choro por muita coisa, mas quando é coisas assim, não dá para aguentar, né, gente? E foi nessa que eu falei, Osvair, não acredito. Aí eu conheci a filhinha dele, a esposa dele também, a Thelma, né? E engraçado é que o Zecas, que tocava contrabaixo para a gente, ele sempre teve um coração para, assim, de pastor itinerante. E ele fundou muitas igrejas por muitos lugares do Brasil. E ele saiu do Som Maior para continuar esse trabalho, que Deus estava chamando ele. Aí eu virei para o Osvair e falei para ele, Osvair, ele sabia que ele tocava contrabaixo, claro, e super bem, na banda Êxodos, né?
E aí eu falei para ele, Oswaldo, o Som Maior precisa de um contrabaixista, você não quer ir lá? Aí no próximo sábado ele veio, e ele entrou pelas Entrou. portas do auditório do Colégio Batista, e eu falei, gente, olha o que farás aqui, ó. Olha E só. ele também, acho que chorou naquele dia. Que incrível, para Essas quem não vinculou aí, não reconheceu o nome, Osvair é o compositor dos Galhos Secos. dos galhos Então, secos. é a música que marca aí a volta dele para o caminho. É, Olha, sensacional. Naia, meu filho, ainda tem alguma participação aí? Alguém ainda comentando? Como é que tá aí para a gente fechar? Temos depois aqui de 1 hora e meia. a Glorinha mandou a mensagem dizendo o seguinte: maravilhoso hoje o nosso Quarta Retrô, me arrepiando aqui, lembrando da minha juventude quando me converti. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Glorinha da PIB Eldorado de Palhoça, Santa Catarina, tá lá acompanhando a gente. Tem a Helenita também. Nayan, Pastor Ramon, boa tarde. O programa hoje tá especial, se possível. Toque, não sei porquê, do som maior. Obrigada. Quem pediu aqui foi a Helenita. Vale. Tudo certo já, Helenita. Obrigado pela sua companhia. Tem ainda a nossa irmãzinha Maria, lá de Itaguaí, pastorzão. Daquele áudio bem lento. Rapaz, Irmã Maria é uma benção. Ela sempre muito calma, tranquila. tranquila. Boa tarde, gente. 3:16, boa tarde. Tá acelerado aqui, né? Pastor Nayan, boa tarde. Pastor Ramon, boa tarde para essa irmã aí do Novo Som. Boa tarde, Gabriel. O Pastor Ramon, Pastor Nayan. Hoje eu tô ficando mais experiente, tá? Opa! E eu cheguei nesse instante que eu tive de ir a Campo Grande Parabéns. ao médico, eu cheguei liguei aqui, mas aí deu pra mim estar ouvindo assim no início, tô aqui ouvindo, tá? Deus continue abençoando todos vocês. Amém, minha irmã Maria. Aquela música que eu nunca esqueci, é o Novo Som, né? Não sei porque, meu amor, essa música, todas elas são lindas, né? Mas essa música ficou gravada na minha mente. Pronto. Maravilha. Aí. Não, uma leve misturada, novo som com som maior, mas faz parte, tá no universo musical. Eu sempre falo, muita gente faz isso. Tem um som ali, tem um som. Um abraço, irmã Maria. O Lindovan tá por aqui também. Eita, menina, tu fez o velho chorar aqui, né? Mas um choro alegre. Muito bom, muito bom. O Kleber Bastos está colocando: que farás é uma obra de arte. Então são os comentários que chegaram pra gente aqui, pastorzão. Muito bom, então. Deixa eu ver aqui. Cris, a gente está caminhando aqui para o final, passamos um pouquinho do que, né? Mas conversa assim com história não tem jeito, a gente não consegue ser rápido, mas tenho certeza que a turma aproveitou e que prazer poder conversar contigo novamente aqui pela 316, viu? Opa, peraí. Oi? Aí, muito bem. Então, Cris, brigadão. Você pode aí falar como é que estão as questões? Eu não sei, você falou do perfil do Facebook, né? A turma te acha onde? Como é que está essa questão aí? Vocês estão se apresentando na estrada? O pessoal que quiser interagir mais com você, aonde eles te acham? Então, nós temos uma página no Facebook, é o que eu já tinha falado antes, que está escrito assim, Conjunto Som Maior, Agenda 2022, porque até agora eu não consegui, eu já pedi para tanta gente fora e dentro do Facebook para me auxiliar e não tem jeito, por enquanto vai deixar assim. Nós estamos ainda no ativo, mas no momento nós estamos em recesso por conta de saúde, não só minha, eu tenho tido muito problema com ciático, e não é coisa de agora, já é de muitos anos. Eu já caí de muita árvore, e, então é por isso. E também o pessoal, né, tratamentos, muitas coisas assim. Mas Deus tem nos abençoado, assim. Eu acho que até nesse momento em que a gente não está podendo né, se apresentar, ou assim, até às vezes nem poder, às vezes, de ir à igreja, mas tem sido um tempo para todos nós, assim, de ver a mão de Deus cuidando da gente e
Claro, nós temos vários projetos e eu peço as orações dos irmãos sobre isso, porque nós temos tantas músicas que nós sentimos no coração que, que vão abençoar, que vão tocar, que muita gente vai se identificar e que a gente gostaria de dar continuidade, porque afinal de contas a gente não fez, nunca não fazia, nem fez, nem faz para nós, mas é para a glória de Deus. Então eu conto com as orações dos irmãos e eu agradeço muito, muito mesmo, o carinho que eu vejo sempre que eu posso, que eu checo as mensagens no YouTube, no Facebook. Eu agradeço imensamente, isso nos encoraja verdadeiramente. E eu sinto que Deus nos abençoa, nos encoraja através de vocês e das suas orações. Um abraço. Amém. Tá joia, Nayan? Finalizando aqui, agradecendo, mandando um abraço aí para os ouvintes. Esse programa, né, com as imagens, vai subir depois ali, a gente vai mandar os links, mas a turma já está acompanhando nas plataformas, enfim, foi muito bom estar aqui, literalmente esta tarde, um pouco mais viva hoje, com tanta história, né, Nayan? Verdade, verdade. Privilégio. Obrigado, viu, Cristina, pela sua participação, que Deus continue conduzindo sua vida e usando, né, como instrumento nas mãos do Senhor. Um privilégio enorme para nós ter você aqui nessa tarde, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço imensamente. A Deus Pastorzão. também, em primeiro lugar. Amém. Pastor Ramon, um abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira, hein? A gente se encontra por aqui ou nas plataformas de podcasts, nas reprises por aí, né, pastor? É isso aí. Se Deus quiser, Nayan, um grande abraço. O Senhor é a nossa fortaleza, fase maravilhosa. Até a próxima. Tchau, gente. Bom, hein?